Banasa era um péssimo perdedor que tentava ficar rico com dropshipping. De repente, ele foi enviado para outro mundo e recebeu o poder de um deus do Riz. No entanto, ele conseguia lançar feitiços poderosos e o Rei Demônio tentava se tornar seu melhor amigo. Mas ele não queria. A história começa com um velho branco tratando alguns semi-humanos como escravos. Ele achava que vivia na América pré-século XVII. Então, vemos o feio perdedor Banasa, que na verdade também era um semi-humano. Mas, como Michael Jackson, ele fez cirurgia para mudar sua aparência. No entanto, ele tratava os semi-humanos com gentileza, e os homens brancos o odiavam por isso. Em seguida, os semi-humanos se recusaram a ser recompensados porque Banasa queria lhes dar uma gorjeta de 50%. Nesse momento, Queen apareceu e disse que Banasa era rico e pediu que aceitassem o dinheiro. O semi-humano agradeceu a Banasa por sua bondade. Após isso, alguns humanos olharam para Banasa com raiva, e ele se perguntou por que os outros humanos não podiam simplesmente viver em paz com os semi-humanos. Então, Banasa planejou iniciar o projeto Vidas dos Semi-Humanos Importam, mas de repente começou a brilhar. Poucos momentos depois, Banasa percebeu que havia sido convocado para outro mundo e ficou confuso. Em seguida, ele foi recebido no Reino Mágico de Clearroad e soube que era um candidato a herói. Ele entendeu algo errado e achou que P. Diddy o havia convidado para sua festa. Depois, um item foi trazido para medir seu poder mágico. Banasa sabia que não tinha óleo de bebê com ele e pensou que estava a salvo. Depois, um semi-humano ficou chocado com o baixo status de Banasa e aprendeu que isso significava que ele não seria permitido na festa de P. Diddy. De repente, outro herói apareceu e suas estatísticas eram extremamente altas. Eles o viam como o próximo Justin Bieber e tinham certeza de que ele era o herói lendário que estavam esperando. Em seguida, o herói loiro foi levado ao rei, que esperava que ele usasse óleo de bebê para derrotar o Rei Demônio. Enquanto isso, Banasa foi ignorado e queria voltar para seu mundo. No dia seguinte, ele foi colocado em uma carruagem e Banasa não conseguia acreditar no que havia acontecido com ele, pois soube pelo rei que não poderia mais retornar ao mundo de onde veio. Então, recebeu a permissão para viver uma vida tranquila na floresta Delvelza, ao norte. Algumas horas depois, Banasa conversou com o cocheiro e descobriu que, neste mundo, os semi-humanos não eram tratados como escravos. Ele aprendeu que, neste mundo, humanos e semi-humanos têm direitos iguais. Depois, Banasa percebeu que o mundo aqui não poderia ser tão ruim se todos eram tratados igualmente. Naquele momento, ele se lembrou de sua antiga vida e esperou que um dia, em seu mundo, alguém postasse a hashtag #DamnHumanLivesMatter nas redes sociais. Alguns dias se passaram e Banasa elaborou um plano para escapar como Michael Scofield de Prison Break, mas decidiu não fazê-lo. 20 dias depois, ele chegou à floresta Delvelza e recebeu uma bolsa sem fundo. Ele descobriu que havia dinheiro e comida lá dentro. Antes de o cocheiro partir, ele avisou Banasa que o exército das trevas rondava aquelas partes. No entanto, Banasa olhou para a bolsa mágica e percebeu que funcionava como as bolsas mágicas em seu mundo. Ele tirou uma espada e ouviu barulhos. Ficou surpreso ao descobrir que eram apenas slimes e pensou que eram inofensivas. De repente, os slimes o atacaram e ele se defendeu com sua espada. Banasa conseguiu derrotar os slimes, mas sua espada quebrou imediatamente. Ele também aprendeu que seu nível havia aumentado e olhou suas estatísticas. Banasa estava no nível 2 e suas estatísticas mostravam o sinal do infinito. Ele não sabia o que era o sinal do infinito porque era um perdedor sem cérebro. Depois, percebeu que tinha uma habilidade chamada Isekai Seri. Siri explicou ao seu mestre que havia aprendido inúmeras novas habilidades que poderia usar a qualquer momento. Ele também descobriu que havia um feitiço em sua bolsa sem fundo que atraía monstros. Banasa percebeu que o rei pretendia matá-lo enviando-o para esta floresta. De repente, ele soube que Siri poderia remover o encantamento de sua bolsa mágica. Depois disso, ele planejou entrar na floresta, mas Siri o avisou que um Pokémon selvagem poderia aparecer na grama alta. Ele não queria encontrar um Pokémon selvagem na floresta, então Siri ativou um feitiço de purificação. Como resultado, o novo iOS foi instalado e os monstros na floresta foram eliminados. Ao mesmo tempo, Banasa subiu de nível e ganhou o poder de um Super Saiyajin. Enquanto isso, a princesa reclamou para seu pai. Ela achou cruel que o rei enviasse Banasa para a floresta Delvelza. Nesse momento, um sacerdote apareceu e informou ao rei que alguém havia usado a mais alta magia sagrada de todas. O rei pensou que o herói louro havia usado purificação, mas estava errado e descobriu que o feitiço foi ativado na direção da floresta Delvelza. Então vemos Binasa, que se perguntava como havia alcançado o nível 367, mesmo sem ter lutado contra nenhum monstro. Depois disso, ele olhou para sua capacidade de mana e percebeu que estava totalmente restaurada. Em seguida, Siri o ajudou e ativou a magia de transformação para evitar ser reconhecido. Essa magia transformou Banasa em uma mulher com coxas grossas. Ele sempre quis saber como era ser uma mulher, mas decidiu contra isso e voltou a ser homem. Depois de ter uma nova aparência, ele se teletransportou para a capital real. Ele ficou maravilhado e teve a ideia de se teletransportar de volta para seu mundo. Infelizmente, seu plano não funcionou e ele decidiu visitar uma guilda de aventureiros.
Então, Seri usou o Google Maps e o guiou até a guilda de aventureiros. A partir de então, ele se chamou Fleo e começou sua vida como aventureiro. Poucos momentos depois, vemos uma pequena garota demi-humana que estava procurando um escolta para a floresta Delvelsa. Ninguém queria ajudá-la por causa dos rumores de que o exército das trevas estava à espreita lá. Fleo quis ajudar a garotinha e ofereceu sua ajuda. Depois, Fleo disse que poderia teletransportá-los até o destino. Os outros aventureiros ficaram chocados com isso, e ele percebeu que a magia de teletransportação não era um feitiço para iniciantes. Nesse momento, Balirosa apareceu, achando que ele era um golpista. Fleo não queria problemas e explicou que não estava tentando levar a garota para uma festa de deboche. Em seguida, ele perguntou a Balirosa e suas amigas se elas gostariam de acompanhá-lo. Eles entraram em um beco para não chamar atenção. Ele então usou a magia de teletransportação e eles chegaram à floresta de Lavasa. As garotas ficaram impressionadas e acharam que ele era um grande feiticeiro de alta ordem. Fleo respondeu que era apenas um aventureiro iniciante e Balirosa se desculpou por chamá-lo de golpista. Ao mesmo tempo, a garota demi-humana se perguntava por que o milício que envolvia aquela floresta havia desaparecido. Fleo queria esclarecer tudo, mas Seri o avisou de que a garota era um demônio. De repente, Balirosa e suas amigas começaram a ameaçar a garotinha com suas armas. Elas entraram em modo de batalha e Fleo ficou confuso. Então ele soube que a guilda considerava a garotinha suspeita e que ela provavelmente fazia parte do exército das trevas. De repente, a garota começou a rir e revelou sua verdadeira forma. Ela ativou seu feitiço de transformação e se tornou um gigante Fenrir. Então ela se apresentou como Fenris, a irmã mais nova de Fengarel dos Quatro Infernais. Fenris pretendia exterminar os humanos e liberou milício no ar. Balirosa e suas amigas não conseguiram mais se mover, mas Fleo não teve problemas com isso. De repente, Fenris começou a atacar. Mas Flo conseguiu desviar. Ele reagiu imediatamente e enviou as garotas de volta para a capital com seu feitiço de teletransporte. Ao mesmo tempo, Fenris se perguntava por que Flo não tentava fugir. Flo queria vencer essa luta, e Fenris avançou em sua direção, mas ele conseguiu desviar a tempo com um feitiço de salto. Em seguida, ele lançou mais feitiços e conseguiu sobrecarregar Fenris com um feitiço de vento. Naquele momento, ela se teletransportou para trás de Flo, mas ele imediatamente ativou um feitiço de gravidade. De repente, Fleo conseguiu imobilizá-la e soube sobre o feitiço de Donald Trump que poderia transformá-la em uma escrava. Fleo não tinha a intenção de torná-la sua escrava e procurou outra opção. No entanto, Ciri não conseguia encontrar outra maneira de parar Fenris, e Fenris começou a se libertar. Apesar disso, Fleo ainda estava contra o uso do feitiço de Donald Trump. De repente, Fenris ficou sem mana e queria ser morta. Fleo respondeu que não tinha a intenção de matá-la desde o início e dissolveu seu feitiço. Fenris admitiu a derrota e se transformou de volta em sua forma humana. Em seguida, Fleo ficou surpreso porque ela estava sentada nua na frente dele e ele lhe deu algo para vestir. Depois, Fenris adormeceu porque seu corpo precisava recarregar mana. À noite, Fleo olhou para seus feitiços e percebeu que tinha feitiços de trapaça muito poderosos. Ao mesmo tempo, Fenris acordou e descobriu um vestido ao seu lado. Ela também ficou impressionada com Fleo e notou que sua magia havia sido recuperada. Então, ela foi até Fleo e o agradeceu porque ele havia lançado magia de cura nela. Além disso, ela jurou lealdade a ele e queria que Fleo fosse seu mestre. Fleo recusou-se a se tornar seu mestre, mas ela permaneceu teimosa. Ela conseguiu convencer Fleo e ele aceitou o acordo. Mais tarde, ele contou a Fenris que vinha de outro mundo e mostrou a ela como ele era originalmente. Depois de contar a Fenris sobre sua situação, ele pensou que Fenris mudaria de ideia e não gostaria de segui-lo. Mas ela respondeu que planejava ficar ao seu lado e pulou em seus braços para lhe dar um abraço. Então, vemos o rei, que queria saber o que havia acontecido no campo de batalha contra o exército das trevas. O herói loiro reclamou e disse que os soldados estavam fazendo danças do TikTok no campo de batalha e que essa foi a razão pela qual perderam. Poucos momentos depois, o rei descobriu que o herói loiro havia se escondido atrás dos soldados no campo de batalha e que ele foi inútil. Em seguida, vemos o herói loiro, que estava bravo com este mundo porque suas estatísticas não aumentaram após meses de treinamento. Depois, uma fofinha apareceu e admirou o herói loiro. O herói loiro teve menos 1000 de aura. Apesar disso, ele conseguiu se destacar. No dia seguinte, Flo planejou aceitar um trabalho na guilda para ganhar algum dinheiro. Então, um homem perguntou a Fenris se ela queria comprar vegetais e achou que os dois eram casados. Fenris corou e disse que gostaria de ser a esposa de Flo. De repente, ela começou a chamar Flo de querido e eles entraram na guilda dos aventureiros. No entanto, Flo se registrou como aventureira e recebeu um colar com um cartão de identificação. Flo disse a ela que tinha conseguido o mesmo e ela ficou feliz com a ideia de ter um acessório combinando. Em seguida, ela precisou dizer ao recepcionista seu nome e Flo a impediu de revelar sua verdadeira identidade. No entanto, ela se registrou como Razão.
Ela se desculpou com Flo por cometer tal erro. Poucos momentos depois, uma missão urgente foi declarada e os aventureiros souberam que ursos psíquicos estavam a caminho da cidade. Reese planejou aceitar a missão, mas Flo achou que seria muito perigoso. Reese então disse que planejava enfrentá-los e ele a teleportou para o lugar onde os ursos psíquicos foram avistados. Flo queria ajudar Reese a caçar os ursos psíquicos e ela estava animada. De repente, eles ouviram alguém gritando e imediatamente correram para ajudar. Flew avistou o Vale Rosa e suas amigas cercadas por ursos psíquico. Reese achou-as patéticas porque não conseguiam derrotar esses monstros fracos. Então Flew lançou um feitiço de raio e conseguiu salvar Blossom a tempo. Enquanto isso, Reese cuidou dos outros ursos e eles conseguiram derrotar todos os ursos psíquico com facilidade. Após isso, Vale Rosa agradeceu a Léo por salvá-las novamente. Então, elas queriam saber quem era a garota ao seu lado. Ele apresentou Reese como sua companheira de viagem, o que deixou Reese triste. Ela esperava que Flew a apresentasse como sua esposa. De repente, um urso psíquico brilhante apareceu da grama alta. Mas o Pokémon brilhante imediatamente entendeu que Reese era um demônio de alto nível e super poderoso. O urso psíquico se rendeu e Flew disse que ele era um perigo para os habitantes da cidade. Nesse momento, Reese teve a ideia de capturar o urso psíquico com uma Pokébola e torná-lo seu animal de estimação. Ele sempre quis um cachorro legal como Scooby do Scooby-Doo. No entanto, ele domesticou o monstro e usou sua habilidade de guerreiro arco-íris para transformá-lo em um coelhinho frutado. Depois disso, ele planejou nomear o psíquico de Scooby, mas Reese queria chamá-lo de Seabat. Em seguida, Vale Rosa pediu um favor e agradeceu a ele pela segunda vez. As garotas se apresentaram e disseram que pertenciam à Ordem dos Cavaleiros. Elas queriam ser treinadas por Flew para se tornarem mais fortes. Depois, Flew descobriu que o herói loiro era um covarde que tinha medo de lutar. Por essa razão, os próprios cavaleiros deveriam se tornar mais fortes e Vale Rosa esperava que Flew as ajudasse. De repente, Reese ficou com ciúmes e Flew respondeu que na verdade era casado com Reese e que queria viver uma vida tranquila. Reese ficou feliz por ser apresentada como sua esposa, então convenceu Flew a treinar Vale Rosa e suas amigas. Flew não pôde recusar o pedido de Reese e aceitou treinar as garotas. Elas ficaram felizes com isso e agradeceram. Em seguida, as garotas perguntaram se poderiam passar a noite na casa de Léo porque era muito perigoso acampar naquela área. Reese achou a ideia ótima porque queria dormir no mesmo quarto que Flew. Então, ela ofereceu a casa delas para as garotas. Depois, vemos o Sombrio e o Luminous relatando a ele que a unidade liderada por Fengaril foi exterminada como resultado. O Sombrio ordenou a Luminous que capturasse a pessoa que havia lançado o feitiço de purificação. Na manhã seguinte, Flew acordou e ficou chocado ao ver que Reese estava dormindo em seu quarto. Então, ele se lembrou do que aconteceu durante a noite. Reese planejou fazer bebês com ele imediatamente, mas Flew se comportou como um frango medroso. Ele tentou explicar que estava sem óleo de bebê porque Didi havia comprado tudo, mas Reese respondeu que eles poderiam usar loção também. Pouco depois, Reese o ajudou a trocar de roupa. Nesse momento, Vale Rosa apareceu e ela entendeu algo errado. À tarde, Vale Rosa lutou contra um enorme javali selvagem. Achou que estava cozinhando. Ela pensou que havia cozinhado, mas o javali ficou irritado e planejou fazer com ela um Hakuna Matata. Blossom tentou apoiar sua amiga na luta, mas seu ataque também foi inútil. No entanto, Reese ordenou a Belano que lançasse um feitiço de proteção e conseguiu bloquear o ataque do monstro. Como resultado, Billari teve a chance de disparar uma flecha contra o monstro. O monstro não sofreu dano e Belano ficou sem mana. As garotas estavam frustradas e Cleo adivinhou que elas deveriam começar com OnlyFans em vez de continuar sendo cavaleiras. Mais tarde, as garotas descobriram que Flew havia preparado um quarto para elas. Elas foram gratas por isso e ficaram felizes com as camas macias. De repente, Reese apareceu e disse que o almoço estava sendo preparado. Flew recebeu carne crua e pensou que precisava encontrar uma amante que pudesse cozinhar. Reese não sabia que humanos não comem carne crua e Flew disse que ele cuidaria do jantar. Poucos momentos depois, ele preparou uma refeição deliciosa para todos e disse que Gordon Ramsay o havia ensinado a cozinhar. As garotas adoraram a comida de Flew, mas Reese não entendia por que elas queriam comer comida de coelho. De repente, Flew disse que ele havia feito a salada, e ela começou a comê-la. Ela percebeu que comida de coelho pode ser deliciosa e ficou impressionada. Então, ela soube que Vale Rosa grelhou a carne e planejou aprender a cozinhar. No dia seguinte, Flew trouxe um monte de javalis selvagens para a guilda e muitos aventureiros ficaram chocados. Enquanto Flew aguardava a avaliação, Reese perguntou se poderia passear pela cidade. Então, Leolift apareceu e queria discutir algo com Flew em uma sala privada. No entanto, Reese olhou para um panfleto e planejava aprender a cozinhar com uma vencedora do MasterChef Canadá. Depois, Leolift disse que o rei queria convidar Flew para trabalhar sob o herói porque ouviu que Flew conseguiu fazer 30 eliminações no Fortnite. Leolift disse que o rei o via como um grande cavaleiro. Mas Flew não tinha desejo de trabalhar para um rei idiota porque sabia que o rei era um tarado. Então, ele rejeitou a oferta porque planejava viver uma vida comum. Mais tarde, ele encontrou sua Shod e pensou que ela havia sido atacada por um Pokémon selvagem. Então, vemos algumas horas antes e ela aprendeu que pode conquistar o amor de um homem com comida.
Ela estava motivada, mas percebeu que não tinha talento para cozinhar. Ela causou uma enorme explosão durante a aula de culinária, mas não estava disposta a desistir. Então, vemos o herói loiro e ele havia construído um harém neste mundo. Suya contou a ele sobre rumores de 2 fortes aventureiros, e ele planejou torná-los seus súditos. Nas semanas seguintes, cavaleiros apareceram novamente e ofereceram a Fliu um emprego, mas, como sempre, ele recusou. Em seguida, ele visitou seus colegas de quarto e soube que Blossom estava cuidando dos campos. Ela disse que costumava jogar Animal Crossing, e Fliu percebeu as razões pelas quais Blossom e as outras garotas eram tão fracas. Enquanto isso, Reese verificou como estava Billari e soube que Billari não quer matar animais por causa de sua fofura. Fliu então deu a Balano um anel que aumentava seus poderes mágicos. De repente, ela quis colocar o presente no dedo anelar, mas Reese a ameaçou para que não fizesse isso. Mais tarde, Balirosa ligou para Fliu pedindo ajuda, mas Reese apareceu. Ela estava com ciúmes e achava que Balirosa estava tentando seduzir seu marido Balirosa. Estava confusa e Reese percebeu que estava sendo observada. Alguns momentos depois, Reese serviu o almoço e todos ficaram impressionados porque ela havia aprendido a cozinhar como Jamie Oliver. Fliu percebeu que ela era material de esposa e perguntou quando ela havia aprendido. Reese disse que era muito cansativo, mas com o poder do amor, ela conseguiu fazer esses pratos incríveis. Em seguida, ela planejou tentar um curry picante que havia aprendido recentemente para conquistar o coração de Fliu. Fliu fez uma prova de sabor e achou que era melhor do que a carne Wagyu do Japão. Então, vemos Uliminos, que se perguntava por que Fenris estava passando tempo com humanos. Reese alatou do lado de fora e a convidou para tomar chá. Reese então perguntou se o escuro havia enviado Uliminos aqui para espionar. Então, Uliminos descobriu que Fliu era o marido de Fliu e foi avisada para não fazer nada estúpido. Uliminos não entendia porque ela havia se casado com Fliu e olhou para seu status. Infelizmente, ele estava sobrepujado e ela não conseguiu ver o status de Fliu. Alguns momentos depois, ela soube que Fliu-Léo havia exterminado as bestas mágicas na floresta Delvelsa com um feitiço de purificação. Uliminas ficou chocada com isso e se perguntou se Reese sabia que Fliu havia matado seu irmão. Fliu também ficou chocado ao ouvir isso de Uliminos. Então, Fliu se desculpou com Reese, mas ela não estava brava com ele. Reese disse que era culpa de Fengarel por ser um fraco e que ainda o amava. De repente, as outras garotas apareceram e descobriram que Reese era o gigante Fenrir que tentou matá-las. Em seguida, Uliminas queria ver o poder de Fliu porque o considerava um perigo. Como resultado, ela pediu para que ele lutasse com ela. Mas Reese entendeu algo errado e pensou que ela estava planejando seduzir Fliu. No entanto, Fliu enfrentou Drarry em um duelo e ela não tinha planos de segurar a força. Ela imediatamente atacou com toda a potência e usou magia negra contra Fliu. Ela achava que derrotaria Fliu facilmente, mas ele dissipou sua magia. Uliminos não conseguia acreditar no que acabara de ver. Então, Fliu lhe deu uma lição e Uliminos admitiu sua derrota. Na manhã seguinte, ele explicou para seus colegas de quarto sobre a verdadeira identidade de Reese. Balirosa e suas amigas não tinham a intenção de delatar os outros para o rei. Elas disseram que não são 69 e que não delatam camaradas. De repente, Reese sentiu a presença de inimigos e elas saíram. Descobriram que Uliminas havia retornado com um exército de dragões. Balirosa ficou aterrorizada, mas Fleia estava empolgado. O motivo disso era que ele nunca tinha visto um dragão de verdade antes. Uliminas ficou furiosa porque ele não demonstrou medo e ordenou que os dragões atacassem. Fleia usou o card de reversão do Uno e derrotou a maioria dos dragões com um feitiço de relâmpago. No entanto, os dragões restantes tentaram escapar e Uliminas recuou. Blossom desejou ter jogado sua ferramenta de agricultura em um dragão para ganhar o título de matadora de dragões. Fleur achou a ideia ótima e a ajudou a conquistar o título de matadora de dragões. Depois que Fleur a ajudou a obter o título, as outras garotas também quiseram o título de matadora de dragões. Fleur respondeu que não era possível porque os dragões já haviam fugido. Enquanto isso, Fleur estava sendo observado pelo Lord Gu. Ele entendeu quão forte Fleur era e decidiu visitá-lo. Alguns dias depois, vemos Fleur ativando uma barreira ao redor de sua casa. Enquanto isso, Reese planejava agredir Uliminas se ela aparecesse para causar problemas novamente. Depois disso, Fliu se sentiu culpado novamente por ter matado acidentalmente Reese, seu irmão, com seu feitiço de purificação. Ele sabia que Reese não estava bravo com ele e tentou superar isso. Então, Blossom olhou para seu status e ainda não conseguia acreditar que havia recebido o título de matadora de dragões. De repente, Balirosa disse que iria caçar monstros porque estava com ciúmes de sua amiga e queria tentar se distrair com outra coisa. O motivo disso era que, com o título de matadora de dragões, ela poderia restaurar seu status como nobre. Em seguida, Lord Gal apareceu na floresta e estava procurando por Fliu. Balirosa não sabia que o Sombrio estava na frente dela e pensou que ele era um simples demônio. Ela o avisou para deixar a área e Lord Gal não fez alarde. Antes de ir embora, ele pediu que ela dissesse a Reese que Gozal estava procurando por ela. Poucos minutos depois, Flilio e sua esposa apareceram porque sentiram uma forte aura mágica. Balirosa lhes contou que um cara chamado Gozal estava procurando por eles. Então, Reese explicou a ela que Gozal era o Sombrio e Balirosa ficou chocada com isso. Na manhã seguinte, Gozal visitou Flilio em sua casa.
Flílio o convidou para um chá e ficou surpreso ao ver Balirosa novamente. Ela achou que iria ser morta e não entendia por que precisava participar da conversa. Rhys perguntou a Gozal se ele planejava se vingar por Flílio ter derrotado Ulyminas, mas ele ofereceu a Flílio a chance de se juntar ao Exército Sombrio. Flílio já tinha um emprego bem remunerado na empresa Tesla e recusou a oferta de trabalho. De repente, Gozal começou a contar a Flílio a história de por que a guerra eclodiu entre humanos e demônios. A seguir, ele soube que Gozal não pretendia dominar o mundo e queria viver em um mundo onde humanos e demônios coexistissem. Mas o rei de Clérode não tinha a intenção de fazer um pacto de paz. Então, ele tentou novamente convencer Flílio a se juntar ao Exército Sombrio, liberando sua aura. Flílio permaneceu calmo e recusou educadamente, pois não tinha a intenção de estar ao lado dos demônios ou dos humanos. Gozal gostava de Flílio e entendia que Flílio era um cara legal. Em seguida, as outras garotas apareceram e perceberam que Balirosa estava desmaiada. Na manhã seguinte, ela acordou e pensou que o dia anterior tinha sido um pesadelo. Quando quis tomar café da manhã, ficou chocada ao ver que o Sombrio estava sentado à mesa de jantar. Ele tentou conquistá-la, mas ela disse que tinha algo importante a fazer. À tarde, Balirosa achou que Gozal tinha desaparecido e saiu de casa às escondidas. Balirosa se comportava como a garota de fora de Cashmere, então Gozal tentou pegá-la do lado de fora. Nos dias seguintes, ela fugia sempre que via Gozal. Ela não se atrevia a rejeitar Gozal, porque achava que, caso contrário, seria morta. Mais tarde, foi relatado ao rei Cleoro que um demônio visitava regularmente a casa de Flo. Ele ficou irritado e pensou que Flílio tinha se juntado ao Exército Sombrio. Elizabeth parou seu pai e disse que deveriam falar com ele antes de fazer acusações falsas. De repente, o herói loiro apareceu e pediu ao rei um grupo de soldados porque planejava resolver o problema. Alguns dias depois, Gozal planejou visitar Flílio novamente. Ulyminus ficou preocupado porque muitos comandantes do Exército Sombrio começaram a desconfiar do Lord Gal. Enquanto isso, Flílio estava pensando em vender equipamentos feitos de escamas de dragão. Ele disse a Rhys que poderia ficar rico com essa ideia de negócio, mas sua esposa percebeu que ele estava pensando em outra coisa. De repente, Rhys perguntou se ele havia rejeitado a oferta de trabalho do rei Cleordes porque não queria lutar contra o Exército Sombrio. Ela sabia que ele era muito bondoso e disse que amava esse lado dele. Em seguida, o herói loiro apareceu com um exército de soldados atrás dele. Ele ordenou que Flílio se tornasse seu subordinado e começou a agir como um Giga Chad. Brosk achava que estava arrasando, mas agia como um menininho afeminado na frente deles. Então, ele começou a sonhar acordado e estava certo de que Flílio se tornaria seu subordinado. Infelizmente, Flílio recusou a oferta porque não tinha medo do herói loiro afeminado. Ele disse que não quer ser um Power Ranger, porque eles são todos apenas guerreiros coloridos e frutados. De repente, o herói loiro começou a ameaçá-los, dizendo que os colocaria todos em uma cela com um molestador. Flílio sabia que essa ameaça estava indo longe demais, mas não tinha intenção de lutar. Flílio se desculpou com Rhys e seus amigos por tê-los colocado em apuros, mas as meninas não estavam bravas, e estavam gratas porque se divertiram muito vivendo na mesma casa que Flílio e Rhys. Elas pediram a Flílio para levá-las com ele, e ele começou a lançar um feitiço de teletransporte. O herói loiro ficou chocado ao saber que Flílio não queria ser um guerreiro do arco-íris, e Flílio conseguiu teletransportar toda a casa para outro local. Ao mesmo tempo, os soldados também ficaram chocados, pois nem mesmo o mago mais poderoso deste mundo conseguiria lançar um feitiço tão poderoso. Então, um soldado relatou que o demônio que fez contato com Flílio havia sido avistado. O herói loiro ordenou a seus soldados que prendessem o demônio, mas Gozal ficou irritado porque seu novo amigo havia se mudado por causa do exército real. De repente, Gozal agiu como uma namorada ciumenta e ordenou seu exército a se preparar para o ataque. O herói loiro percebeu que havia cometido um erro e covardemente fugiu. Enquanto isso, Flílio e seus amigos chegaram ao seu destino. Flílio disse que estavam perto de uma cidade chamada Salt Springs, a oeste da capital real. Além disso, ele mencionou que havia um prédio da Amazônia por aqui onde poderia vender equipamentos de escamas de dragão. Então, Flílio se desculpou com Rhys por causar problemas a ela, mas ela disse que sempre ficaria ao seu lado e que ele não precisava se preocupar com isso. No entanto, Rhys planejou cozinhar o almoço e seus 4 filhos adotivos estavam ansiosos por isso. Algumas semanas se passaram e o exército demoníaco destruiu uma cidade após a outra. Eles se aproximaram da capital real. Então, vemos um cavaleiro que relatou ao Rei Gordo que a barreira ao norte, em breve, não conseguiria mais suportar os ataques. O Rei Fairy ficou chocado com isso porque suas franquias do KFC estavam no norte. No entanto, um mago da corte pediu permissão para preparar um feitiço de purificação e o rei Clerode estava desesperado. Enquanto isso, Lord Gal e Ulyminas estavam no campo de batalha. Lord Gal percebeu que os inimigos logo lançariam um feitiço de purificação e ordenou que seu exército se retirasse. Então vemos o exército real e o rei reunindo um grande número de magos para ativar o feitiço de purificação. Eles usaram muita mana e conseguiram apenas lançar uma purificação fraca. Ao mesmo tempo, Flílio voltou para a casa do trabalho e sua mãe do bebê o estava esperando. De repente, ela o chamou de papi e ele ficou sem jeito. Depois, eles conversaram sobre seus planos de negócios juntos e Blossom planejou vender vegetais em uma loja Shopify. Bilari planejou vender cavalos através de dropshipping.
Assim, Balirosa e Belano se sentiram inúteis. Mas Reese disse que não se importava em cuidar das meninas porque era a esposa do líder da matilha. Em seguida, aprendemos que os magos precisam de 3 meses para reabastecer seu mana. Elizabeth sabia que estavam em apuros se fossem atacados novamente, e ela não conseguia acreditar que estava sem as bebidas de hidratação primária para restaurar o mana do mago. Como seu pai também precisava descansar, ela decidiu representá-lo e planejou demitir o herói loiro. Mais tarde, o herói loiro descobriu que havia sido demitido e começou a reclamar como uma criança chorona. Durante a noite, Fleo não conseguia dormir e agradeceu a Reese por todos os seus esforços. Então, ele percebeu que Reese adormeceu e agradeceu a Deus pela boa sorte de ter conhecido Reese. Na manhã seguinte, seus colegas de quarto sugeriram que Fleo e Reese deveriam sair em um encontro. Reese adorou a ideia e imediatamente arrastou Fleo para a cidade. Como resultado, eles fizeram muitas atividades que amantes fazem em um encontro. Eles se divertiram muito e Fleo aproveitou o tempo com sua garota. Depois, Reese quis explorar a cidade e Fleo queria comprar um presente para ela. Eles olharam nas diferentes lojas. De repente, descobriram uma joalheria que fazia as joias para os relógios Ice Out do Johnny Dang. Fleo não estava planejando comprar para ela uma corrente cubana Ice Out, mas descobriu um lindo broche para ela. À noite, as garotas notaram Reese olhando para um broche de flor. Elas estavam com ciúmes e também queriam um cavalheiro como Fleo como namorado. Durante a noite, Fleo acordou ao perceber que Reese estava se esgueirando para sua cama. Ele tentou voltar a dormir, mas ficou nervoso quando ela se aconchegou a ele. Então, vemos o herói loiro que se infiltrou em uma câmara do tesouro porque ouviu que o One Piece estava escondido em algum lugar deste reino. Ao mesmo tempo, ele se perguntava por que Tsuya ainda o seguia, e ela disse que sempre ficaria ao seu lado. Ele ficou feliz com suas palavras e disse que encontraria uma fruta do diabo e obteria grande poder para se vingar de Flo. Nesse momento, ele ouviu uma voz e percebeu que estava no universo de Shaman King. Um espírito falou com ele e o levou a uma sala secreta. Depois de entrar na sala, havia uma espada que o herói loiro deveria puxar. Ele era um apaixonado e seguiu as instruções do espírito. Como resultado, Ria apareceu e disse que era um Jin. Tsuya ficou assustada e o herói loiro disse que a havia libertado. No entanto, ele tinha 3 desejos e foi instruído a nomear seu desejo. Poucos momentos depois, o oráculo do reino chegou e Elizabeth pediu conselhos. De repente, uma coleira de cachorro foi colocada ao redor dela e de seus seguidores. Ela imediatamente ordenou a alguns soldados que verificassem a Câmara do Tesouro porque suspeitava que um intruso estivesse lá. Agora, em seguida, eles descobriram que o Jin Ria havia sido libertado e ela estava por trás da coleira de sacrifício. Os nobres ficaram chocados e Elizabeth lhes contou o segredo de que um de seus ancestrais havia pedido a Ria para eliminar o Sombrio. Infelizmente, a tentativa falhou e eles conseguiram selar o Jin com muitos magos de alto escalão. Em seguida, a senhora Ashura começou a dar conselhos a Elizabeth. Usando um oráculo, ela soube que um herói vive a oeste e pode salvá-los a todos. Elizabeth soube imediatamente que precisavam procurar Fleo e decidiu procurá-lo. Então vemos Fleo que mostrou a um cão de guerra seu escudo de escamas de dragão feito por ele mesmo. O ferreiro percebeu que esse escudo era indestrutível e melhor do que o escudo do Capitão América. Então ele comprou o escudo de Fleo e queria comprar mais equipamentos dele. Fleo ficou grato pela ajuda do ferreiro e o agradeceu. Enquanto isso, Balirosa ficou impressionada com as habilidades de vendedor de Fleo e Reese elogiou-o. Balirosa ficou com ciúmes de Reese por ter um marido tão incrível, e Reese disse que o Sr. Gozal estava interessado nela. Então Fleo saiu da loja de armas e planejou mostrar a Balirosa uma ótima loja para cavaleiros. No caminho para a próxima loja, Fleo contou à sua esposa que costumava ser comerciante, e Reese ficou feliz que seu negócio estava indo bem, mas ao mesmo tempo triste porque isso significava que ela teria menos tempo com Fleo. Em seguida, Ria apareceu e estava procurando por Fleo. O motivo disso era que o herói loiro queria que Fleo morresse. Fleo foi atacado, mas sua magia de autodefesa automática foi ativada. Reese não sabia disso e pulou na frente dele. Como resultado, ela sofreu um ferimento fatal e disse a Fleo para correr. Ria ficou surpresa por ter errado o alvo e atacou com uma série de feitiços explosivos. Fleo estava preocupado com Reese e tentou curá-la. Quando percebeu que seu feitiço de cura não estava funcionando, ele procurou outros feitiços. Ceri lhe disse que não havia como salvar Reese. Ele ficou desesperado e Ria planejou usar seu próximo ataque para eliminar Fleo. Após a explosão, ela percebeu que Fleo estava ileso. Em seguida, Fleo começou a lembrar do tempo que passou com Reese. Ele teve uma lembrança e percebeu que Reese o amava mais do que qualquer outra coisa. Além disso, ele percebeu que ela sempre esteve ao seu lado, apesar de seus problemas. De repente, Ceri lhe disse que ele havia adquirido a magia da origem da luz e das trevas. Ele não ouviu Ceri de forma alguma porque estava furioso e planejava se vingar de sua amada esposa. Nesse momento, ele acidentalmente reiniciou o tempo e as feridas de sua esposa foram curadas. Ria ficou chocada com isso e não entendia como um humano poderia voltar no tempo. Em seguida, Fleo a socou no rosto e ela ainda olhava para baixo para ele. Ele não parou seus ataques e não tinha intenção de deixá-la escapar viva. Então, ela descobriu que sua magia negra não funcionava em Fleo.
Além disso, ela percebeu que Flew era overpower e suas estatísticas estavam em nível infinito. Então Flew a arremessou contra a parede e fez o que um garoto top sempre faz. Ele não mostrou misericórdia como Pablo Escobar e estava pronto para eliminar seu inimigo deste mundo. Enquanto isso, Reese acordou e Bali-Rosa não entendeu por quê. As feridas de Reese estavam curadas, mas ele tinha certeza de que Flo era responsável pelo milagre. Então, Reese descobriu como Flo se tornou uma gangster brutal que espancou um Jin poderoso. Reese estava confuso por causa de Flo, pois ela admira homens fortes que agem como um verdadeiro chefe. De repente, ela se lembrou de Cleo dizendo que ele odeia brigar. Em seguida, vemos Flo, que deu uma lição em Rhea. Ele a espancou até que ela começasse a perder a consciência. No entanto, ele planejava acabar com a vida dela e a estrangulou. No último momento, Reese o parou e agradeceu a Flo por estar disposto a matar alguém por sua causa. Em seguida, ela disse que ama mais o Flo de coração bondoso. Flo ficou feliz que Reese estava viva e voltou a si. Ao mesmo tempo, um grupo de magos lançou magia de teletransporte para ajudar Elizabeth a encontrar Flo. De repente, os colares dos cães desapareceram, e eles se perguntaram se alguém havia derrotado Rhea. Então, vimos o herói loiro, que estava se escondendo. De repente, uma fumaça escura apareceu e ele ouviu a voz de uma mulher. Em seguida, o corpo de Tsuya foi possuído e o herói loiro ficou confuso. Damalinos era uma bruxa e agradeceu ao herói loiro por libertar Rhea, pois ela também havia sido selada na espada. Então, ela lançou um feitiço e o herói loiro se transformou em um monstro. Ela riu e ele se tornou uma besta mágica de aparência feia que destruiu o castelo. Após isso, ela planejou usar a besta mágica, que se parecia com Son Goku em sua forma de grande macaco, para se vingar dos descendentes da família real que a haviam selado. Vimos então Rhea, que foi curada por Flew. Ela ficou chocada ao vê-lo e pediu perdão a Flew. No entanto, ela soube que estava viva apenas por causa do pedido de Ré. Depois disso, Bali-Rosa perguntou a Flew o que deveriam fazer com o Jin, e Flew disse que poderia selá-la de volta no tesouro do castelo. Então, ela soube que Léo havia aprendido nova magia e podia ver suas memórias, mas temia que tal incidente pudesse acontecer novamente. De repente, Reese teve uma grande ideia e pediu que ela se tornasse serva de Flew. Flew era contra, mas Reese tentou convencê-lo. De repente, Flew perguntou se Reese tinha certeza da decisão, pois Rhea ainda poderia machucá-la. Ela respondeu que estava frustrada por Rhea ser mais forte que ela, mas não se importava em torná-la serva de Flew. Como resultado, Rhea foi convidada a se tornar serva de Flew. Rhea ficou surpresa com isso, pois sempre viu os humanos como criaturas fracas. Apesar disso, ela ficou feliz por ter conhecido Flew e aceitou a oferta de trabalho com gratidão. Ela também começou a adorar Flew, e Reese a avisou para não se insinuar para sua querida. Enquanto isso, Flew percebeu que a cidade estava gravemente danificada pela batalha e planejou usar sua magia de manipulação do tempo para desfazer os danos. De repente, Rhea o interrompeu e disse que tinha assistido muito a Wizards of Waverly Place. Flew respondeu que também era um grande fã dessa série e entendia os problemas que isso poderia causar. Quando percebeu o quão perigosa era a manipulação do tempo, decidiu usar sua magia de reparo na cidade. À noite, eles voltaram para casa e as outras garotas ficaram chocadas ao ver um monstro na casa novamente. Elas estavam confusas, porque Flew tinha um Jin super poderoso como servo. Elas também ficaram surpresas ao saber que ela estava morando naquela casa a partir de então. Alguns momentos depois, Bali-Rosa disse que seu quarto estava pronto, e Bilari perguntou à amiga se era uma brincadeira. Elas descobriram que não era uma brincadeira, e Flew esperava que elas se entendessem. Mais tarde, Flew estava pensativo porque não sabia que poderia ficar tão irritado. Bali-Rosa foi checar como ele estava, pois estava preocupada. De repente, ele começou a se desculpar porque achava que ela estava com medo dele após o acidente. Bali-Rosa respondeu que não tinha medo e que ele não precisava se preocupar com isso. Além disso, ela disse que aprendeu muito desde que o conheceu e a Reese. Ela sabia que não existe bem ou mal e estava feliz por viver com eles. Em seguida, Flew planejou ir dormir e notou que algo estava errado com Reese. No entanto, ela perguntou a Flew se ele planejava voltar para o seu mundo de origem, já que havia aprendido algumas novas habilidades. Então, ela pediu para que ele a levasse com ele para o seu mundo, e Flew ficou feliz ao ouvir aquelas palavras. Ele respondeu que não planejava voltar para o seu mundo, e que queria ficar ao lado dela para sempre. De repente, ele perguntou se ela queria se tornar sua esposa, e não apenas fingir ser sua esposa. Antes que ela respondesse, Flew teve que prometer que sempre seria uma pessoa de bom coração. Então, ela decidiu se tornar sua esposa, e eles planejaram ter filhos. Nesse momento, Rhea apareceu no quarto deles e perguntou se precisavam de óleo para bebês. Reese respondeu que não precisavam de óleo para bebês e perguntou a Rhea há quanto tempo ela estava assistindo. Rhea disse que estava assistindo o tempo todo. Depois disso, Flew tentou ensinar a Rhea a palavra privacidade. Enquanto isso, as outras meninas também estavam ouvindo a conversa. Nos dias seguintes, Elizabeth reuniu informações para encontrar Flew, na esperança de que alguém o tivesse visto. Infelizmente, ninguém teve notícias de Flew e ela se perguntava para onde Flew havia se mudado. Então vemos Flew e suas meninas almoçando. Rhea planejou assumir as tarefas domésticas e os outros perceberam que eram como um Alan Harper de 2 homens e meio nessa casa.
Enquanto isso, Cleo notou que seus outros colegas de quarto estavam agindo de forma estranha e se perguntou o porquê. Em seguida, vemos Blossom se esforçando ao máximo porque não queria ser inútil para a casa. Siba ajudou Blossom e eles araram os campos. Depois, vemos Billari cuidando dos cavalos. Ela queria contribuir mais para a casa e os cavalos tentaram animá-la. Ao mesmo tempo, Belano estava preocupada com sua vida porque havia deixado a Ordem dos Cavaleiros antes de se tornar uma maga da corte. Ela estava feliz que Flio a havia ensinado nova magia e queria deixá-lo orgulhoso. De repente, ouviram Blossom gritando por ajuda porque uma besta mágica apareceu em seus campos. Em seguida, o cavalo monstro correu em direção a Balano e ela lançou um feitiço de barreira. Após isso, Bali Rosa disse que havia trazido a besta mágica para casa porque ela havia se comportado de forma muito calma. No entanto, Bali Rosa decidiu matar a besta, mas Billari a impediu. Billari entendeu que a besta mágica estava apenas assustada com Siba e pediu que ele se transformasse de volta. Em seguida, Billari pulou no cavalo e mostrou suas habilidades de cowgirl. Ela conseguiu domar a besta mágica e suas amigas ficaram muito impressionadas. Poucos momentos depois, ela teve uma ótima ideia para contribuir com a casa. Enquanto isso, Flio estava na cidade por questões de negócios e Reese estava feliz em passar um tempo com ele como casal. Em seguida, ele mostrou ao ferreiro uma armadura que havia feito. O ferreiro achou a armadura incrível e disse que os rappers realmente curtem equipamentos brilhantes. Reese estava esperando do lado de fora e notou o sol se pondo. Então vemos Elizabeth, que estava na mesma cidade. Ela olhou para o céu e percebeu que um monstro havia aparecido. Flio imediatamente saiu da loja e também avistou o monstro no céu. Damalinas havia encontrado Elizabeth e planejava se vingar. Ao mesmo tempo, Ria também apareceu em Salt Springs. Como ela havia sentido uma aura sombria, disse a Flio que a besta mágica era um humano. Além disso, ele soube sobre Damalina, a bruxa Roctua. Ria contou a Flio que, há muito tempo, ela governava o reino de Cleo Road como a maga mais poderosa. Mas um herói conseguiu derrotá-la e ela foi selada em um pedestal. Então, Ria se culpou pela bruxa ter sido libertada. Por essa razão, ela pediu permissão a Flio para resolver o problema sozinha. No entanto, Flio deixou a luta contra a bruxa para Ria e planejou evacuar os moradores da cidade. Em seguida, a princesa foi ameaçada e ficou assustada ao ver Damolinos. Damolinos ordenou que Son Goku atacasse, mas o ataque foi imediatamente interrompido. Então Ria disse que destruiria qualquer um que perturbasse a vida de seu mestre. A bruxa ficou irritada e começou a usar o feitiço Raio de Pikachu. Infelizmente, o ataque foi inútil porque Ria era resistente à magia. Em seguida, Damolinos ordenou que sua besta mágica lançasse um ataque pela segunda vez, e ela pensou que estava cozinhando. Mas Ria refletiu seu ataque com facilidade e ela se deu mal. A bruxa não queria desistir e começou a lançar um de seus feitiços mais poderosos. Como resultado, o monstro se transformou em um Super Saiyajin 3 e se tornou um gigante. Damelinos estava certo de que venceria e estava ansiosa para destruir a cidade. De repente, o feitiço foi dissolvido e o monstro começou a encolher. Do nada, Flio apareceu e disse que havia dissolvido o feitiço. Ria pediu desculpas a Flio por seu fracasso, mas ele não estava bravo com ela. Depois disso, Ria quis fazer as pazes e lançou um feitiço na bruxa. Enquanto isso, Damelino sofreu um dano emocional porque não conseguia acreditar que um mero humano a superou. Após isso, Ria usou a técnica lendária do Mestre Roshi chamada Mafuba para selar a bruxa. Poucos momentos depois, a bruxa foi transformada em doce e Ria a engoliu. Além disso, a heroína loira foi transformada de volta e Sueia recuperou seu corpo. Momentos depois, Elizabeth se apresentou e agradeceu a Flio por salvar a cidade e as vidas de seus seguidores. De repente, ela se desculpou pelo comportamento de seu pai e Flio descobriu que a heroína loira havia perdido seu título de heroína. Em seguida, ela quis oferecer a Flio o trabalho de herói, mas ele recusou, dizendo que administrava um negócio de e-commerce com sua esposa. À noite, eles voltaram para casa e Billari queria apresentar a Flio muitas novas ideias de negócios. Elas queriam contribuir mais para o lar e disseram que Flio receberia muitas ações como investidor. Flio adorou a ideia de uma fazenda de bestas mágicas e de expandir os campos. Então, Flio calculou os custos para a implementação e as garotas ficaram chocadas com isso. Elas se sentiram mal por pedir tanto dinheiro a Flio como investimento. Mas Flio era um bilionário em Bitcoin e não teve problemas em financiar o novo negócio. Ele também disse que eram uma família e lhe propôs um ótimo acordo. Na manhã seguinte, as garotas começaram seu novo negócio e Reese ficou feliz que Billari estava se divertindo. Então, Flio sugeriu usar magia para tornar o trabalho nos campos mais eficiente. Blossom respondeu que não conseguia usar magia e Ria se ofereceu para ajudar. Apesar de tudo, Blossom achava que era errado, mas Belano tentou convencer sua amiga a incorporar magia em sua fazenda também. Então, elas souberam que Belano havia recebido uma oferta de emprego como professora de magia. Ela não tinha certeza se havia amadurecido, mas Flio a incentivou.
Em seguida, ela disse que queria aprender magia que fosse útil para o dia a dia. Depois disso, Fleo fez uma ótima sugestão, de cultivar uma seção de vegetais com magia, para ver se os vegetais cultivados naturalmente têm um gosto melhor ou não. Blossom não conseguiu recusar o pedido de Fleo e decidiu aceitar a ajuda de Rhea. À noite, Fleo e Reese assistiram às meninas dando um melhor de si. Ele então revelou a Reese que também tinha o sonho de abrir sua própria loja um dia. Reese achou esse sonho incrível e prometeu apoiá-lo. Depois, Fleo deu a Reese uma aliança de casamento que ele mesmo havia feito. Reese adorou sua aliança e abraçou Fleon. Enquanto isso, Tsuya estava desesperada porque estavam prestes a ser executados, e o herói loiro reclamou porque estava sem óleo de bebê. Algumas semanas depois, Balirosa teve um pesadelo. Ela sonhou que o Ser das Trevas queria torná-la sua esposa. Balirosa ficou chocada ao perceber que estava prestes a se casar com Gozal e queria impedir o casamento. Ela secretamente tinha uma paixão por ele, e Gozal planejava beijá-la. Nesse momento, ela acordou e percebeu que era apenas um sonho. Depois, ela se perguntou o que o sonho significava e teve medo de seus sentimentos. Na manhã seguinte, ela ajudou Reese a fazer cupcakes. Reese notou que Balirosa parecia apaixonada e ficou preocupada com ela. Balirosa respondeu que não estava apaixonada por ninguém e corou. No entanto, os outros ouviram elas falando sobre amor e suspeitaram que a paixão de Balirosa era pelo Ser das Trevas. Também disseram a ela que todos sabiam o quanto Gozal estava apaixonado por ela. Então, tentaram encorajar Balirosa a dar uma chance a Gozal. De repente, também quiseram saber a história de amor entre Reese e Fleo. Reese contou às suas amigas que no começo achava Fleo um guerreiro colorido e efeminado, mas em algum momento ele provou que era um bad boy e conseguiu conquistá-la. Pouco depois, Fleo apareceu e estava envergonhado, pois as meninas descobriram como ele havia seduzido Reese. Um alarme então soou e Fleo soube que um demônio estava se aproximando da barreira que ele havia criado ao redor de Salt Springs. As meninas ficaram chocadas com isso, e Rhea percebeu que o demônio era forte. Então vemos uma fofinha ninja olhando para a barreira. Ao mesmo tempo, a princesa Elizabeth descobriu que as moedas de ouro que Fleo havia doado vinham do Palácio Real. Ela se lembrou de Fleo dizendo que não planejava lutar contra humanos ou demônios e que havia doado dinheiro para consertar Salt Springs. Depois, ela soube que a pessoa que havia recebido esse ouro era um jovem chamado Banasa, que eles haviam convocado e banido para a floresta. Após descobrir a verdadeira identidade de Cleo, Elizabeth entendeu que Fleo nunca se tornaria o herói deles. Em seguida, um soldado apareceu e relatou que o herói loiro e Tsuya haviam escapado. Enquanto isso, Elizabeth desejava ter impedido seu pai de banir Banasa e planejava se desculpar com Fleo. Poucos momentos depois, os Cavaleiros Reais tentaram encontrar os criminosos. Tsuya estava exausta e disse que eles estavam em grandes problemas. Então, soubemos que o herói loiro havia roubado um item mágico algumas horas antes. Ele respondeu que não havia roubado nada e que o item mágico era sua recompensa porque havia trabalhado duro pelo reino. A próxima coisa que ele descobriu foi que não havia dinheiro na bolsa, mas havia um baú do tesouro, e ele o tirou. Imediatamente depois disso, ele descobriu que havia uma pá dentro do baú. De repente, soldados apareceram, mas não encontraram o herói loiro. A razão era que ele havia cavado um buraco que os soldados não conseguiam ver. Ao mesmo tempo, o escuro descobriu que Fleo ainda não havia sido encontrado. Ele não queria desistir de procurar por Fleo. O Luminous não entendia porque seu chefe queria Fleo como aliado. Então, ele explicou a ela que Fleo pode aniquilar uma unidade inteira com um feitiço de purificação. Depois, ele se aproximou de Luminous e se desculpou com ela porque sempre lhe causa muitos problemas. Enquanto isso, Fan, um servo do irmão de Lord Gal, estava ouvindo a conversa. Poucos momentos depois, Wigard soube dos planos de seu irmão e ficou irritado. Ele não conseguia acreditar que seu irmão queria fazer de um humano seu aliado e que não priorizava a guerra contra os humanos. Como resultado, Wigard teve a ideia de ascender ao trono e se tornar o verdadeiro escuro. Então, vimos Fleo, que estava fazendo compras em Tilted Towers com Reese. Depois, ele decidiu passar o resto do tempo com Reese até que encontrassem as outras garotas. Reese ouviu que o rei Salt Bay Nusret havia aberto um restaurante e queria ir lá almoçar. De repente, descobriram que uma de suas lojas favoritas havia fechado. A proprietária disse a Fleo que não tinha mais fornecedor e que não conseguia encontrar novos no momento por causa da guerra contra os demônios. Reese achou triste que a vovó simpática precisasse fechar sua loja por causa da guerra. Fleo a animou e disse que sempre há novas lojas que tentam coisas novas. Em seguida, eles ficaram em frente ao restaurante do Salt Bay e Balirosa teve o mesmo pensamento de visitar esse novo restaurante. Ela queria convidar Fleo e Reese para almoçar, e Reese percebeu que seu plano romântico estava arruinado. Então, souberam que Balirosa havia ganhado muito dinheiro porque havia aceitado missões na guilda todos os dias para não encontrar o escuro. Pouco depois, Raya apareceu e avisou Fleo porque sentiu a presença de uma pessoa com uma quantidade avassaladora de poder mágico. Ela planejou colocar uma barreira, mas Reese a impediu. Então Gozal apareceu e ficou feliz por ter encontrado Fleo.
Eles almoçaram juntos e Balarosa estava muito nervosa. Ele tentou conquistá-la e ela esperava que seu sonho de se casar com Gozal não se tornasse realidade. Então Gozal disse que ama a culinária humana porque os demônios não têm gosto. Fliu se lembrou de como Rhys tentou servi-lo com carne crua e entendeu o que ele queria dizer. No entanto, Gozal disse que ama a culinária humana porque os demônios não têm gosto. Fliu se lembrou de como Rhys tentou servi-lo com carne crua e entendeu o que ele queria dizer. No entanto, Gozal descobriu que Balarosa pode cozinhar muitos pratos deliciosos e estava convencido de que ela era material para a esposa. Enquanto isso, Fliu ficou surpreso ao ver que Gozal estava interessado na cultura humana. Ele respondeu que o poder militar e as culturas estão interligados. De repente, Balarosa ficou irritada ao saber que Gozal conhecia como eles viviam e ainda assim planejava destruí-los. Gozal respondeu que isso é mútuo e que os demônios também querem viver em paz, mas os humanos não querem coexistir. Então Rhea explicou a Fliu por que as pessoas têm medo dos demônios. Fliu aprendeu que os demônios nascem com mais militium em seus corpos, e alguns não conseguem controlar esse poder, então começam a causar destruição por causa disso. Gozal também entendeu por que as pessoas têm medo dos demônios, mas ele disse que a maioria deles não é maligna. Mais tarde, Fliu pensou sobre a conversa durante o almoço. Então eles se encontraram com as outras garotas e notaram que algo havia acontecido. Balirosa disse que nada havia acontecido e foram para casa juntos. Então ele olhou para Rhys e começou a abraçá-la. O motivo disso era que ele queria que demônios e humanos, assim como eles, pudessem coexistir pacificamente. Ao mesmo tempo, o herói loiro e Sueia tentavam escapar do buraco que ele havia cavado. Sueia parou de repente porque não tinha força suficiente para se puxar para cima. O herói loiro se perguntou o que ela estava fazendo e se distraiu com seu bolo suculento. Isso fez com que ele caísse de volta ao fundo do buraco. Algumas semanas se passaram e Rhys aprendeu a cozinhar hambúrgueres. Fliu e as outras garotas ficaram impressionadas e imediatamente fizeram uma degustação. Então Rhys disse que estava muito grata por Miss Melano tê-la ensinado a cozinhar. Além disso, ela contou a Fliu que havia descoberto alguns dias antes que Miss Melano havia se mudado para Salt Springs e sua professora a parabenizou por se tornar a esposa de Fliu. Além disso, ela havia ensinado a Rhys muitos pratos novos caso eles tivessem filhos. Naquele momento, Fliu ficou nervoso ao descobrir que Rhys estava planejando ter um filho em breve. De repente, a campainha tocou e Fliu ficou surpreso ao ver a princesa Elizabeth. Elizabeth começou a se desculpar com Fliu por ter sido banida do reino. Fliu ficou chocado porque ela descobriu sua verdadeira identidade. Alguns momentos depois, o chá foi servido a Elizabeth e ela agradeceu pela hospitalidade. Então Elizabeth quis conversar com Fliu a sós, mas Rhys foi contra. Cleo acalmou sua esposa e ele concordou que todos, exceto sua esposa, deveriam deixar a sala. Elizabeth concordou com a condição que Fliu impôs e as outras garotas saíram da sala. Em seguida, Elizabeth se desculpou novamente por seu banimento para a Floresta de Lavisa. Fliu não estava bravo e disse que ela não precisava se desculpar. Depois, Elizabeth mostrou a ele um mapa de onde os soldados do exército real estavam posicionados. Ela explicou a Fliu que a barreira do último feitiço de purificação em breve não seria mais eficaz. Além disso, ele soube que o reino não conseguiria proteger todas as cidades. Por essa razão, ela pediu a Fliu que ajudasse a família real na guerra. De repente, Rhys ficou irritada porque a família real tentou matar Fliu e queria envolvê-lo na guerra, mesmo ele odiando lutar. No entanto, Elizabeth mencionou que eles sabiam que Fliu estava em contato com os demônios. Então ela falou sobre suas intenções de se tornar a próxima rainha para proteger os fracos e que precisava da ajuda de Fliu para isso. Fliu entendeu que Elizabeth não era uma pessoa má e decidiu apoiá-la em seu plano. Após isso, ele explicou a Rhys que Elizabeth não queria convencê-lo a se aliar aos humanos, mas apenas queria ver se Flo não planejava se juntar ao lado dos demônios. Enquanto isso, a busca pelo herói loiro ainda estava em andamento. Tsuya reclamou que estava exausta e com fome. O herói loiro mal tinha algo para comer, mas lhe deu os biscoitos restantes que tinham. Ele também ficou impressionado que Tsuya ainda o seguia, mesmo ele tendo se tornado um criminoso. Ela respondeu que ainda acredita nele e tem certeza de que ele eventualmente recuperará seu título de herói. O herói loiro percebeu que Tsuya era material de esposa e ficou feliz por tê-la conhecido. Então ele planejou seguir em frente, mas uma aranha apareceu e os capturou. Então, vemos diversão, e ela estava tramando algo ruim. Naquela noite, Fliu estava pensativo e Rhys entendeu que seu marido estava refletindo sobre a conversa com Elizabeth Death. Ela foi até sua cama e Léo disse que odiava lutar, mas nem queria decepcionar pessoas inocentes. De repente, ele disse que queria criar um mundo onde demônios e crianças humanas pudessem viver felizes juntos, porque queria que seu futuro filho não tivesse que escolher um lado. Rhys gostou de suas ambições e disse que queria apoiá-lo. Na manhã seguinte, o exército do Monstro das Trevas se aproximou de uma pequena vila. Os aldeões foram alertados e imediatamente
fugiram para a cidade vizinha. Infelizmente, uma garotinha estava brincando na floresta e não ouviu o alarme. De repente, um Goblin tentou atacá-la, mas Flew apareceu para proteger a garotinha. Em seguida, Flew ativou uma barreira que os monstros não podiam destruir. A garotinha ficou surpresa por ainda estar viva e Flew ordenou que ela fugisse. Enquanto isso, os monstros tentavam destruir a barreira e Reese não entendia por que Flew não aceitava dinheiro pelo seu trabalho. Então, Reese pensou que Flew queria pedir Elizabeth em casamento como recompensa. Flew explicou a ela os motivos pelos quais recusou o dinheiro e os demônios se perguntaram por que um demônio estava do lado dos humanos. Então, ele disse aos demônios para recuarem e, em troca, os pouparia. Nesse momento, um enorme ciclope apareceu e subestimou seus oponentes. Reese disse a Cleo que o ciclope era muito forte e servia ao irmão mais novo de Gozal. O ciclope reconheceu Reese e a insultou, chamando seu irmão de grande. Reese teve que ensinar uma lição ao ciclope arrogante e decidiu destruí-lo. Flew permitiu que ela espancasse o ciclope, mas disse para não matá-lo. No entanto, Reese entrou em modo de batalha e mostrou que era superior a ele. O ciclope tentou atingir Reese com seu enorme porrete, mas era lento demais. Então, ele sofreu várias lesões e ficou furioso. De repente, Reese disse que poderia tê-lo matado há muito tempo, mas que o pouparia porque seu marido havia desejado isso. Então, Reese pulou no ar e lançou um poderoso feitiço. No entanto, o ciclope estava no ar e lançou sua arma contra Reese. Nesse momento, ela trocou de posição com seu oponente novamente e ele se feriu. Reese olhou para seu oponente e lançou outro feitiço. Ela disparou árvores contra o ciclope, imobilizando o demônio. Apesar de tudo, o ciclope não planejava desistir e ordenou a seus companheiros que atacassem o inimigo. De repente, Flo interveio na luta e parou todos os demônios. Reese disse que havia derrotado todos, mas Flo interveio porque sabia que, caso contrário, Reese teria matado todos os inimigos. Alguns momentos depois, ele curou o ciclope e disse que não queria lutar. O líder daquela unidade estava confuso e Flo pediu que eles se retirassem pela segunda vez. De repente, Flo mostrou seu verdadeiro poder e eles entenderam que não tinham chance contra Flo. Após os demônios se retirarem, Reese estava orgulhosa de seu marido. Então, ela perguntou a Flo se não havia sido um erro não ter matado os oponentes. Flo respondeu que não queria causar mais ódio. Depois, os moradores da cidade apareceram e agradeceram a Flo. Eles descobriram que Reese era a parceira de Flo. De repente, a garotinha apareceu e agradeceu a Reese e Flo por salvá-la. Algumas horas depois, Elizabeth foi informada de que um homem mascarado com um lobo estava afastando as forças do Exército das Trevas. Além disso, ela soube que esse homem misterioso disse que o fez por ordem da princesa. Elizabeth ficou surpresa ao saber que Flo havia aceitado seu pedido e chorou lágrimas de alegria. Como resultado, ela planejou retribuir o favor a Flo algum dia. Enquanto isso, Gal estava decepcionado porque seu irmão havia atacado os humanos sem sua permissão. Depois, ele também descobriu que o Luminous havia relatado uma emergência. Ele soube que Quiard estava armando uma insurreição. Então, vemos Fanfan, que planejava invocar um deus maligno trazendo o herói loiro e Tsuyaya como sacrifícios. Gal estava furioso, então usou seus poderes de Super Saiyajin Blue para voar de volta ao castelo. Poucos dias depois, Gonzale e Illuminas apareceram na casa de Flew. Ele pediu um favor a Léo e perguntou se poderia ficar na casa de Flew por um tempo. Renz achou que ele estava brincando, mas Illuminas disse que não era uma piada. Então Flew soube que, alguns dias antes, Illuminas estava conversando com os outros comandantes do Exército Sombrio. Ela estava furiosa e não conseguia acreditar que os Quatro Infernais não fizeram nada contra Yegard. Mesmo sabendo que Yegard planejava desafiar Gol para um duelo pela posição de Sombrio. Illuminas tentou mudar a opinião deles, mas dois estavam do lado de Yegard. De repente, Sleep disse que apenas Gol era digno do trono, mas ele concordou com o duelo porque Gol precisava provar seu poder nessa rebelião. Poucos momentos depois, os comandantes foram convocados para a sala do trono. Eles estavam irritados porque o Yegard ainda não tinha o direito de sentar no trono. Fanfan os menosprezou e disse que o Yegard venceria de qualquer maneira. Illuminous não conseguia acreditar que a garota Roktua estava insultando Lord Gal. Ela ficou furiosa e atacou o irmão mais novo de Gol. Infelizmente, seu ataque não funcionou e ela foi lançada para longe. Uma de suas garras caiu e ela tentou matar Yegard com seu último recurso. Mas Fanfan protegeu seu mestre e ela planejou eliminar Illuminous. No último momento, Gol apareceu na sala do trono e pediu a Granel que cuidasse de Illuminous. Enquanto isso, o Igardo estava empolgado e desafiou seu irmão para um duelo pelo trono. Então, o herói loiro em Suea tentou gritar por ajuda, mas foi ignorado. Gol não estava a fim de lutar porque sabia que seu irmão mais novo era apenas um chorão. De repente, o Igardo disse a Gol que sua mãe era estúpida. Gol respondeu que eles tinham a mesma mãe e achou que seu irmão era um idiota. Em seguida, Yegard começou a reclamar porque Gol não estava atacando os humanos, mesmo tendo a vantagem. Gal entendeu que não tinha escolha e decidiu fazer a coisa certa. Naquele momento, começou a liberar seus poderes mágicos e ativou os poderes de seu anel demoníaco. Os comandantes pensaram que Gal se tornaria Super Saiyajin Red, mas estavam enganados. Gal apenas liberou alguns de seus poderes para remover o anel demoníaco. De repente, ele deu o anel demoníaco ao seu irmão e renunciou ao seu cargo como Sombrio.
Antes de partir, ele deu uma lição ao seu irmão mais novo por insultar sua mãe. Todos ficaram chocados ao ver que Gao abriu mão de sua posição como sombrio para seu irmão mais novo sem lutar. Após o término da história, Fliu disse que precisava pedir permissão aos seus colegas de quarto. Então, Balirosa apareceu e ficou chocada ao ver Gozal. No entanto, Fliu pediu sua opinião e queria saber se ela era contra a ideia de deixá-lo ficar ali por um tempo. Poucos momentos depois, as outras garotas também foram informadas de que Gozal havia renunciado ao trono e deixado o Exército Sombrio. As garotas estavam confusas e Gozal lhe disse que não tinha outros amigos além de Fliu. Blossom era contra, pois eles haviam sido atacados pelo Exército Sombrio há alguns dias. De repente, Rias esclareceu o mal-entendido e elas descobriram que o irmão de Gozal era o responsável pelo ataque. Como resultado, as garotas entenderam que Gozal não era o inimigo. Além disso, souberam que o Sombrio estava falido porque deu todo o seu dinheiro a seu ex-empregado, que também havia deixado o Exército Sombrio após a renúncia de Gozal. Illuminus gostava do lado bondoso de seu mestre, mas disse que ele também deveria pensar em si mesmo às vezes. De repente, Gozal se desculpou com Illuminus e a agradeceu por sempre apoiá-lo. Além disso, ele disse que pode fazer boas ações sem o trono como o herói mascarado. Fliu ficou surpreso porque Gozali sabia sobre suas façanhas como herói mascarado. Em seguida, as garotas permitiram que Gozali ficasse nesta casa porque aprenderam que Gozal é um demônio de bom coração. De repente, Balirosa tentou impedi-los e argumentou que Gozal ainda era perigoso porque foi o anterior sombrio. No entanto, Rias convenceu Balirosa e a fez se sentir culpada, dizendo que não poderia deixar seu ex-chefe dormir nas ruas. Ela não sabia como responder a isso. Siba também queria deixar Gozali ficar na casa. Como resultado, Balirosa foi convencida e os dois demônios foram autorizados a ficar na casa de Fliu por um tempo. Na manhã seguinte, Blossom estava trabalhando e Gazal perguntou se poderia ajudá-la. Ela respondeu que Ria já estava ajudando e Gozal visitou Bilari e perguntou se poderia ajudá-la com os cavalos. Infelizmente, sua forte aura era um problema que intimidava a besta mágica. Em seguida, ele foi até Fliu e ficou maravilhado com as engrenagens que Fliu havia feito. De repente, Gozali notou que os escudos eram feitos de escamas de dragão. Fliu lembrou que havia matado os dragões do Exército Sombrio. Por isso, ele tinha uma má consciência. Mas Gozal não estava bravo com Fliu. Ele animou Fliu e disse que ele deveria se orgulhar porque conseguiu derrotar dragões poderosos. Enquanto isso, Illuminus estava surpresa porque percebeu que Gozal estava se divertindo muito com sua nova vida. Mas, ao mesmo tempo, ela estava triste porque notou que Gozal sentia falta de sua vida como sombrio. Mais tarde, eles jantaram e desfrutaram da bela noite juntos sob as estrelas. Balirosa estava pensativa, sabendo que Gozal não era um demônio ruim. Algumas horas depois, ela olhou para as estrelas e Rias percebeu que ela não conseguia dormir. Ela trouxe um lanche para Balirosa e Fliu se desculpou com Balirosa porque sabia que ela tinha preconceito contra os novos colegas de quarto. Então, Fliu disse que esperava viver uma vida harmoniosa com eles, apesar dos preconceitos. Valerosa respondeu que sabia que Gozali e Illuminus não eram demônios malignos, mas ela não conseguia esquecer os cavaleiros que foram feridos pelos demônios. De repente, Fliu disse a Balirosa que ela não precisava perdoar Gazal por suas ações como o Sombrio. Ele explicou a ela que era suficiente aceitá-los ambos nesta casa e tratar uns aos outros com respeito. Depois, Rias fez uma pergunta a ela. Balirosa percebeu que nunca viu Rias como uma ameaça e ficou confusa. Na manhã seguinte, Balirosa disse aos dois demônios que queria viver uma vida harmoniosa com eles, mas não os perdoaria se machucassem um humano. Gozali ficou grato por ela tê-lo aceitado e estava ansioso para viver com eles. Em seguida, ela saiu com Seba para caçar monstros e fazer suas tarefas diárias. Então vemos o herói loiro e Sue, que escaparam do castelo demoníaco. O herói loiro até conseguiu roubar joias e planejava vendê-las na próxima cidade. Enquanto corriam para a próxima cidade, a joia começou a emitir energia sombria. Alguns dias depois, Yugard se perguntou por que ainda não haviam vencido a guerra contra os humanos. Funfun relatou que armadilhas os impediam de se aproximar de Clearroad. No entanto, Yugard achou que era Andrew Tate e exigiu atacar com um exército ainda maior. Funfun tentou explicar que isso não era possível, então ele a agrediu. Enquanto isso, os outros comandantes perceberam que Gao era um líder melhor. Sleep disse que se isso continuasse, o exército das trevas cairia. De repente, Funfun disse a eles para não se preocuparem, pois tinha um plano. No dia seguinte, Rhys ganhou um prêmio. Ela ficou muito feliz e disse que o primeiro prêmio era uma viagem para a vila de fontes termais de Konosaki. Então, foi explicado a Rhys que ela não havia ganhado uma viagem para dois. Em vez disso, ganhou uma viagem em grupo. Rhys ficou chocada com isso e quis trocar o prêmio. No entanto, Fliu a impediu e eles convidaram seus amigos para se juntarem à viagem. Depois disso, Rhys fez bico porque queria passar sua primeira viagem sozinha com Fliu. Então, as meninas conversaram sobre as fontes termais e ouviram que a água das fontes termais tem vários benefícios para a saúde. Bilari disse que os benefícios de uma das 7 fontes termais incluem fertilidade. Rhys ficou surpresa e começou a sonhar com seu bebê com Fliu.
Em seguida, foram recebidos em um hotel 5 estrelas. O proprietário desejou a eles muita diversão e Cleo foi com o proprietário assinar alguns papéis. Depois disso, Reese conversou com um funcionário e perguntou sobre a fonte termal que aumenta a fertilidade. O funcionário deu a Reese um mapa e desejou boa sorte. Então, vimos as outras meninas planejando colocar seus trajes de spa. Blue Blossom esbarrou em Yugard, que a encarava com muita raiva. Fan acalmou seu mestre e Blossom se desculpou. Depois, o guarda Yui queria saber por que não podia eliminá-los. Fan disse ao chefe para não fazer algo estúpido ali, pois estavam visitando as fontes termais para aumentar a motivação de seus oficiais. Então, os oficiais e comandantes apareceram e Fan sempre lembrava a eles de usar seu colar, que era capaz de suprimir o Militim. Ao mesmo tempo, Riz, Gazal e Illuminas ficaram surpreendidos ao ver todos os oficiais do Exército das Trevas nesta cidade. Então, Riz avisou Illuminas e Gozali para não fazerem nenhuma travessura. Gozal achou que deveria cumprimentar seu irmão, mas Riz ameaçou matá-lo se estragassem a viagem. Mais tarde, os vemos sendo levados para o quarto das meninas. Flew e sua esposa tinham um quarto separado, então Riz estava animada porque planejava ter um bebê naquela noite. Depois disso, Gozal descobriu que também tinha um quarto separado e respondeu que não se importava em dormir no mesmo quarto que as meninas. Valerosa e Illuminas disseram que ele deveria dormir em seu próprio quarto e Blossom tentou acalmá-los. Então vemos Belano, que estava planejando jogar um jogo de tiro. Bilari e Valerosa tinham outros planos. Em seguida, Riz queria ir ao banho de fertilidade com Flew. Yaya queria acompanhá-los, mas Riz não permitiu que Yaya interferisse em seu plano de ter um bebê. Alguns momentos depois, vemos Damalinunos no escopo mental de Yaya. Yaya pediu a Damalinunos que se juntasse a ela em um exercício de treinamento. De repente, a bruxa foi amarrada a uma cama e ficou confusa. Yaya disse que queria saber como as pessoas fazem bebês e planejava fazer coisas travessas. Damalina explicou a ela que gostava de homens. De repente, Yaya disse que podia mudar de gênero. Mas Damalina conseguiu expulsar Yaya de seu próprio escopo mental. Então vemos Flo e Riz em frente ao banho Yanagi. Flo ficou vermelho quando Riz olhou para ele e ficou nervoso ao pensar em ter muitos filhos com Riz. Mais tarde, ele estava na fonte termal e já estava ansioso pelo seu futuro. De repente, ele disse a Riz que ainda não tinham ido para a lua de mel e prometeu planejar uma viagem para eles, apenas os dois. Riz ficou feliz com isso e disse coisas novamente que deixaram Flew nervoso. Enquanto isso, Bilari visitou uma atração especial, o paraíso adulto na cidade. Quando estava prestes a entrar no museu OnlyFans, Yaya apareceu atrás dela. Ela também planejava visitar o museu OnlyFans e acompanhou Bilari. Enquanto isso, as outras garotas estavam almoçando e Blossom percebeu que Balirosa estava olhando para Gozal. Blossom conversou com Gozal e ele começou a elogiar Balirosa pelo seu traje. Illuminas ficou com ciúmes porque estava apaixonada por Gozal. Então, Blossom convidou os dois para tomar um drink. Ao mesmo tempo, o novo Dark One e seus oficiais também estavam almoçando. Os demônios adoraram os pratos preparados pelos humanos e aproveitaram a refeição. De repente, Fan começou a dançar e fez uma dança do TikTok. Os outros oficiais também entraram no clima e começaram a jogar um jogo. Infelizmente, ambos os demônios eram péssimos perdedores e começaram a brigar. O Iguarda adorou o show, mas um dos colares dos oficiais caiu. Em seguida, vemos o herói loiro que também chegou a Konosaki. Ele tirou a joia roubada de sua bolsa mágica e planejou vendê-la. De repente, ele começou a causar problemas novamente porque a joia absorveu o Militium dos demônios. Os oficiais demônios ficaram cada vez mais agressivos porque não usavam mais colares que suprimiam seus poderes. Então, eles causaram uma explosão e Tsuya ficou chocada ao ver Fan. Ela se lembrou de que esses eram os demônios que a haviam sequestrado. No entanto, a joia que absorveu a energia sombria dos oficiais demônios começou a brilhar, e o herói loiro se transformou em um enorme monstro de sombra. Balirosa então perguntou a Illuminas se ela queria que Gozal assumisse o trono novamente. Ela descobriu que Illuminas admira muito Gozal e é muito leal a ele. Então, Balirosa perguntou se ela estava apaixonada por Gazal e Illuminas corou. Nesse momento, elas descobriram que um gigante monstro criado a partir de Militium estava destruindo a cidade. Então, vemos os hóspedes do Hotel 5 Star e eles entraram em pânico. A proprietária tentou impedir que o prédio desabasse com um talismã mágico e quase morreu no processo. Mas antes que ela fosse enterrada sob os escombros, Flew interveio. No entanto, Cleo disse a Reese para verificar os moradores da cidade no hotel. Poucos momentos depois, Gozal revelou que o monstro era uma grande massa concentrada de Militium. Illuminas suspeitou que o Iguarda era o responsável por isso. Então, ela descobriu a joia mágica que havia causado esse problema. Balirosa e as outras garotas planejaram levar todos para a segurança do Hotel 5 Star. De repente, Illuminas parou as garotas e Gozal disse que Flew cuidaria disso. Balirosa disse que não podia colocar tudo nas costas de Flew, porque ele sempre faz o seu melhor para salvar qualquer um que esteja em necessidade. Por essa razão, elas ainda queriam ir para o hotel, mesmo que fosse perigoso lá. Gozal ficou impressionado com os amigos de Cleo e planejou apoiá-los. Ele então pediu a Illuminas que o acompanhasse, e ela se lembrou de que ele nunca havia pedido sua ajuda antes. Ela ficou feliz com essas palavras, e Gozali usou um feitiço de teletransporte. No entanto, Rice já estava no telhado do hotel e estava furiosa.
Então, os comandantes descobriram Gal e seu irmão mais novo ficou animado ao vê-lo. Em seguida, vemos Bali Rosa, que viu Gozal no telhado em modo de batalha e planejou informar Fliu. Após isso, o Igard começou a reunir o Mewmitian do monstro e o usou para atacar seu irmão. Gozal facilmente se defendeu dos ataques ativando um feitiço de reflexão. O Igard não ficou impressionado, então montou no monstro Mewmitian e ordenou que atacasse. Gozal não teve medo e bloqueou o ataque novamente com facilidade. Enquanto isso, Bali Rosa encontrou Fliu e disse a ele que o exército das trevas disfarçado estava naquele lugar. Ela achou que Gozal era secretamente um traidor, mas Fliu tinha certeza de que ele não tinha nada a ver com isso. No entanto, Fliu decidiu cuidar da proteção do prédio e estava certo de que Gozal derrotaria seu irmão. Então vemos Gozal, que estava preso em um ataque de tentáculos em Tai. Ele disse a seu irmão para parar de usar ataques estranhos de garoto da ilha e se libertou esmagando o monstro contra o telhado. De repente, Illuminus teve um plano para parar o monstro e disse a Risse que elas precisavam libertar os humanos. Como resultado, Risse cuidou disso e se teletransportou na frente da Pedra Preciosa. Então, ela acertou o herói loiro no rosto e conseguiu resolver o problema deles. O monstro da milícia desapareceu e Suey achou que ia morrer. No último segundo, Gozal a salvou e ela pousou no chão ilesa. Enquanto isso, o Igard estava furioso e planejava ensinar uma lição a seu irmão. Gozal entendeu que seu irmão não pararia de fazer bobagens e ordenou a Illuminas que cuidasse dos comandantes. Ele então começou a se preparar para a batalha contra seu irmão e o Igard atacou Gozal com um soco poderoso. Gozal desviou e mostrou a seu irmão que ele era o melhor. No entanto, o Igard tentou acertar seu irmão com uma série de socos. Então vemos Illuminas e ela descobriu que todos os comandantes, exceto Fanfan, só queriam aproveitar as fontes termais. Fanfan começou a atacar Illuminas, mas subestimou Illuminas. Ao mesmo tempo, Gozal também mostrou sua verdadeira força e desviou de todos os socos de seu irmão. De repente, ele iniciou um contra-ataque e o Igard ficou atordoado. Yui não queria admitir que era mais fraco, então usou sua habilidade única para se tornar uma besta. Gozal não ficou impressionado e suportou os ataques de seu irmão com facilidade. Então Gozal ficou irritado e selou o Mewmitinho de seu irmão mais novo. O Igard ficou confuso e descobriu que não poderia mais usar seus poderes temporariamente. Gozal também explicou a ele que isso o tornava tão fraco quanto um ser humano. De repente, o irmão de Gozal começou a agir como um chorão e ainda não desistiu. Então vemos a proprietária do hotel que começou a usar talismãs mágicos com seus empregados. O Igard estava confuso e seu yukata começou a brilhar. Em seguida, o exército das trevas foi amarrado. O motivo para isso era que os yukatas eram itens especialmente confeccionados. Depois, a proprietária ativou o próximo feitiço e expulsou o exército das trevas de Konosaki. Poucos momentos depois, Suya se desculpou com Risse e não parou de dar tapas no herói loiro. Então, Risse descobriu que Fliu estava à sua procura, e ela parou de bater no herói loiro. Mais tarde, Fliu consertou o prédio, e todos ficaram impressionados. Eles começaram a limpar e a cuidar dos convidados feridos. Então, vemos o herói loiro tentando fugir, e, sem querer, ele encontrou uma nova fonte termal. Enquanto isso, a proprietária do hotel estava muito agradecida pela ajuda de Fliu. Ela pediu que ele ficasse mais tempo para aproveitar as fontes termais. À noite, Risse estava relaxando em uma fonte termal e aguardava a bênção da fertilidade. Então Bali Rosa perguntou a Uliminas se ela tinha medo de água. Não querendo admitir que estava com medo, Uliminas pulou na fonte termal, percebendo que a água era muito agradável. Depois disso, ela ficou olhando para os marshmallows de Bali Rosa porque o corpo dela era incrível. Em seguida, Damelinos reclamou com Ria, porque também queria aproveitar a fonte termal. Blossom então perguntou o que as duas estavam fazendo e Ria revelou que estavam no único museu dos Fens. Fliu estava no banheiro masculino com Gazal e ficou feliz que as garotas estavam se divertindo. Gozal também relaxou na fonte termal e disse que estava feliz por ter encontrado um amigo como Fliu. Ele então disse que Fliu lhe mostrou a esperança de que duas raças diferentes podem coexistir. Nesse momento, Fliu disse que estava com medo. No começo, quando foi convocado para este mundo. Ele também estava feliz por ter encontrado camaradas leais em quem podia confiar. De repente, Gozal disse a Fliu que ele poderia sempre chamá-lo se precisasse de ajuda. Mais tarde, um banquete foi servido e todos estavam felizes. Depois disso, alguém serviu a Riz uma torta de maçã especial e disseram a ela que isso ajuda a fazer bebês. Em seguida, Bali Rosa agradeceu a Gazal porque ouviu que Gozal protegeu alguns humanos. Illuminas ficou com ciúmes e tentou impedir que as duas ficassem mais próximas. À noite, quase todos estavam dormindo e Riz foi verificar as garotas. Então ela foi até Fliu e os dois olharam para as estrelas. Fliu perguntou a Riz o que ela achava dos humanos. Ela respondeu que achava que os humanos eram criaturas fracas, mas sua opinião havia mudado completamente. Ela aprendeu que os humanos têm muitos talentos diferentes e que estava feliz por ter conhecido Bali Rosa e os outros. Em seguida, Fliu falou sobre seu objetivo de proteger todos e pediu à sua esposa que o apoiasse. Ela ficou feliz que seu marido confiava tanto nela e ficou envergonhada. Então ela respondeu que definitivamente o ajudaria a construir um futuro seguro para seu filho. Na manhã seguinte, Rhys estava de bom humor porque tentou fazer um bebê com Fliu. Na última noite,
Todos entenderam o porquê, exceto Gozal. Ele não sabia sobre o que as garotas estavam falando. No entanto, a viagem terminou e Fleo usou um feitiço de teletransporte. Algumas semanas depois, todos seguiam suas tarefas diárias. Blossom cuidava de seus campos e Bolando ensinava magia na escola Hogwarts. Então vemos Ria, que usou magia para ajudar a cultivar os vegetais. Blossom provou a primeira colheita e ficou surpresa que usar magia deixou os vegetais ainda mais saborosos. Ela estava inicialmente contra isso, mas os resultados mudaram sua opinião. Então vemos Fleo e Gozal se divertindo muito fazendo engrenagens. Iluminas não entendia por que ele estava se divertindo tanto. Pouco depois, Bali-Rosa apareceu conversando com Gozal e Iluminas avisou Bali-Rosa para não se aproximar de seu crush. Enquanto isso, Elizabeth se tornou a próxima rainha e seu plano foi um sucesso completo. Ela planejou reconstruir o reino e não repetir os erros de seu pai. Então vemos que o herói loiro era procurado como sempre. Eles se esconderam em um buraco e ele não queria desistir de recuperar seu título de herói. Mais tarde, Reese chamou todos para o jantar e todos entraram na casa. Fleo aproveitava sua vida e estava feliz por ter uma grande mulher ao seu lado e companheiros de confiança. Em seguida, ele soube de Reese que ela havia aprendido a fazer cupcakes. Ela queria deixar seu marido feliz com isso e Fleo estava ansioso para provar seus doces.